Olá, turma! Na aula de hoje continuaremos falando sobre o romantismo brasileiro e daremos destaque a um dos maiores autores da literatura brasileira, que é considerado pela crítica literária como o pai do romance romântico, José de Alencar. E quem foi José de Alencar? Foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro, um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani, em formato de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, e com ele alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 na Academia Brasileira de Letras. Podemos dizer que o romance brasileiro poderia ser dividido em duas fases, antes de José de Alencar e pós-José de Alencar, pois antes desse importante autor, as narrativas eram basicamente urbanas e ambientadas no Rio de Janeiro, e apresentavam uma visão muito superficial dos hábitos e comportamentos da sociedade burguesa. Com José de Alencar, surgiram novos estilos de prosa romântica, como o romance regionalista, o romance histórico e indianista, e o romance passou a ser mais crítico e realista. Os romances românticos brasileiros fizeram muito sucesso na sua época, já que uniu o útil ao agradável, que era a estrutura típica dos romances europeus, e ambientada no cenário facilmente identificável pelo leitor brasileiro, como os cafés, os teatros e as ruas da cidade do Rio de Janeiro. José de Alencar é considerado o patriarca da literatura brasileira, pois inaugurou novos estilos românticos e consolidou o romantismo no Brasil, desenhando o retrato cultural brasileiro de forma abrangente. Devido a essa visão ampla no cenário brasileiro, a sua obra inicia um período de transição entre o romantismo e o realismo. A sua narrativa apresenta um desenvolvimento dos conflitos femininos da mulher burguesa do século XIX, já que os seus romances a tinham como um público-alvo. A sua obra pode ser dividida em 4 categorias, como romance urbano, romances regionalistas, romances históricos e romances indianistas. Características da obra de José de Alencar. Uma das características primordiais da obra de José de Alencar é a visão panorâmica do país. Essa visão panorâmica se deve ao fato de José de Alencar ter passeado por todos os tipos de romances românticos. Principalmente no romance histórico e no romance regional, o autor traz à tona características regionais, estilos e de determinadas épocas do Brasil, trazendo assim essa visão panorâmica do país, fazendo com que o leitor conheça o país de maneira mais abrangente. Traz também uma análise dos comportamentos, como a prostituição, no caso da obra Lucila, e o casamento por interesse na obra Senhora. Criação de uma língua literária brasileira, a apresentação de costumes e tradições da época. E dentro da categoria dos romances, nós temos a classificação para os romances do José de Alencar, em romance regionalista, como o Gaúcho, romance urbano, como Senhora e o romance histórico, como A Guerra dos Mascates, e o romance indianista, como Sema. A sua obra é uma das de mais alta significação nas letras brasileiras, não só pela seriedade, ciência e consciência técnica e artesanal com que a escreveu, mas também pelas sugestões e soluções que ofereceu, facilitando a tarefa da nacionalização da literatura do Brasil e da consolidação do romance brasileiro, do qual foi o verdadeiro criador. Sendo a primeira figura das nossas letras, foi chamado o patriarca da literatura brasileira. A sua imensa obra causa admiração não só pela qualidade, como pelo volume, se considerarmos o pouco tempo que José de Alencar pôde dedicar-lhe numa vida curta, pois José de Alencar faleceu no Rio de Janeiro de tuberculose aos 48 anos de idade. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.